tecnologia da informação trabalha cada vez mais para auxiliar o mundo dos negócios. Para conversar conosco aqui no programa Espaço Aberto pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o Rafael Aparecido de Oliveira, é docente da pós-graduação em Big Data do Senac Bauru. Rafael, eu queria agradecê-lo pela presença. Obrigado a vocês. Bom, eu sou Lidiana Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e o Rafael Maroubo pela TV Câmara. Antes da gente entrar no termo, né, no conceito do Big Data, queria falar com você de uma forma geral sobre o mercado da tecnologia da informação, porque as empresas têm valorizado cada vez mais a atuação desse tipo de profissional, não é, Rafael? Exatamente. O mercado de trabalho, de forma geral, o mercado na área de tecnologia, ele está aquecido. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, está correto afirmar que existe sim cada vez mais procura por profissionais qualificados na área de tecnologia. O Big Data é uma das áreas que estão se destacando. Então, nós conseguimos acompanhar diversas reportagens em diversos meios diferentes, diversas mídias diferentes, que nos dizem exatamente isso, que a procura por esse tipo de profissional é um profissional remunerado de forma muito vantajosa, isso fora do Brasil também. Certo. Agora o termo Big Data, que tem sido cada vez mais usado no mundo empresarial, embora muita gente que não é da área da tecnologia da informação desconheça. Esse termo, de forma geral, né, em linhas gerais, significa nada mais, nada menos do que a gestão de dados? Vamos lá. Nós não estamos falando de um termo que nasceu hoje, tá? A gestão da informação, a gestão de grandes volumes de dados, ela sempre se fez necessária. A grande questão aqui é que houve um alavancamento da quantidade de informação no mundo todo. Então, existem estudos, tá? Isso não é informação minha, que da pré-história até 2003, nós conseguimos reproduzir essa mesma quantidade de dados em 10 minutos hoje. Então, é uma coisa absurdamente grande. Vou repetir para ficar muito claro. Em 10 minutos, o mundo consegue produzir dados equivalentes ao que foi produzido da pré-história até o ano de 2003. Isso necessita de uma grande técnica, uma grande quantidade de processamento de informação. E daí esse tipo de profissional se faz tão necessário. E vamos esclarecer um pouquinho mais, né? O que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Acho que isso é muito importante deixar claro. Dado é simplesmente a informação esparsa. É algo que está registrado em algum lugar. Agora, quando nós vamos fazer uma analogia com um bolo, né? Nós estamos falando os ingredientes do bolo. Estamos falando da farinha, do ovo, o leite, o açúcar. Isso são dados. Quando nós vamos para o campo da informação, é quando isso tem valor, isso está num formato que o seu cliente, o consumidor daquilo gostaria. Então, nós estamos falando do bolo. Então, o bolo é informação, que é diferente de conhecimento. O conhecimento é quando você come o bolo. Quando você come o bolo, você adquiriu aquela informação, você trouxe para você, virou a sua experiência. Então tem a ver com a experiência pessoal. Então quando nós estamos falando desse volume grande de dados, nós estamos falando ainda de ingredientes. E qual que é a função do profissional de Big Data? O Big Data é transformar esses dados em informação. Agrupar, transformar isso em algo que tenha valor para o mercado. E aí sim é onde esse profissional efetivamente vai ter valor, que ele vai conseguir transformar isso em valor para os seus clientes. Vamos um pouquinho mais no conceito, né? O Big Data, o Big Data, ele se baseia em pelo menos 3 Vs, né? Em grande volume, em grande velocidade e em variedade de informação. Então, nós estamos dizendo que para eu usar ferramentas, para essas ferramentas serem mais apropriadas, serem mais bem utilizadas, em qual cenário isso se aplica? Se aplica num cenário onde eu tenho um grande volume de informação, eu preciso de uma grande velocidade de acesso e eu tenho uma variedade enorme de dados diferentes. E aí nós poderíamos citar muitos exemplos, né, onde poderia se aplicar esse tipo de situação. Por exemplo, o Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro tem 70 milhões de novas ações por ano. Estamos falando de um volume grande, né? A Fim de Soluções, eu pedi autorização para falar o nome da empresa, ela trabalha com o Big Data desse ramo jurídico. Então, nós disponibilizamos esse tipo de informação, tratamos esse tipo de dado para transformar em informação relevante para os nossos clientes. Mas olha só qual o tamanho, por exemplo, vamos falar de contexto, né? Por que
as mídias, as redes sociais, as novas mídias, os smartphones, né? Ninguém fica sem, eu estou aqui do lado do meu, justamente fazendo anotações. Isso alavancou muito o volume de informação que nós temos. Vamos colocar o contexto, né? Em 20 anos da internet no Brasil, que nós estamos falando de 95 a 2015, 95 foi o primeiro uso da internet não por universidades em Brasil. Então, no espaço de 20 anos, até o ano de 2015, nós tivemos exatamente... Nós temos, vamos lá... Nesse espaço de 20 anos, 168 milhões de smartphones no Brasil. Esses 168 milhões de smartphones no Brasil faz com que a gente tenha 190 milhões de acessos à internet por meio móvel. E olha quanta informação que a gente vai ter. Bom, se a gente fosse olhar para apps, por exemplo, são 5 milhões de apps entre iPhone e plataforma Android, né? Imagina a quantidade de jogos, a quantidade de dados trafegando. Então, isso faz com que a gente tenha um crescimento exponencial de informação. E vamos colocar num exemplo mais prático para todo mundo, né? O WhatsApp. No Brasil, né? Isso é um fenômeno essencialmente brasileiro. Aqui é caro mandar um SMS, né? Muitos pacotes não contemplam isso. São 55 bilhões de mensagens. 55 bilhões de mensagens por dia. É um volume colossal para se administrar. Isso a gente poderia falar também de Facebook, de LinkedIn, Instagram e tudo mais. Então, assim, esses grandes volumes de informação fazem com que nós tenhamos que nos aprimorar, fazem com que a tecnologia tenha que se aprimorar para dar conta de processar tudo isso. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, com o Rafael Aparecido de Oliveira, que é docente da pós-graduação em Big Data do Senac Bauru. Nesses mais de 20 anos de internet, com uso não por universidades, não acadêmico, né, como você comentou aqui no Brasil. Exato. Quando é que surge esse conceito de Big Data, né, de fato, essa necessidade de compilar, de gerenciar esses dados aí de forma empresarial? Por volta do ano 2000, né, nessa década do ano 2000, é que começou-se a ter esse tipo de necessidade, porque os volumes de dados foram crescendo muito. Então, novos conceitos tiveram que surgir. Eu vou tentar explicar de uma forma não muito técnica. Sempre houve a necessidade de armazenar informação. Desde um sistema de locadora de VHS, né, que existia antigamente, nós tínhamos que armazenar esse tipo de informação, quem é o cliente, que tipo de filmes estão sendo locados, quando ele tem que devolver e tudo mais. Só que eu acho que ficou bem claro quanto que isso cresceu nesse intervalo de tempo. Então, novos conceitos surgiram, novos tipos de armazenamento de dados, novas técnicas para processar dados, novos meios de exibir resultados. Então, quando a gente até fazendo um gancho aqui com a grade curricular do Senac, né, nós temos matérias específicas para tratar desses assuntos. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Quando nós falamos de ciências de dados, a ciência de dados é uma coisa que está super em alta, né? Que é o data science, são cientistas de dados. E realmente se assemelha muito a cientistas mesmo, realmente o conceito está correto. Que ele vai procurar um insight dentro desse mundo de dados, ele vai tentar achar coerência entre características desses dados para surgir um insight. Ou como é que isso aqui vai virar dinheiro? Ou o que isso aqui está nos dizendo? Por exemplo, num CRM, né? Imagina assim, quando você vai procurar num app do seu supermercado, ele sugere de repente para você, olha, tem uma promoção da carne e tal. Nossa, mas como é que ele sabe que eu quero essa carne? Poxa, você compra ingredientes para churrasco, você tem esse tipo de comportamento, então você provavelmente, a inteligência artificial faz isso, né? Provavelmente existe uma possibilidade, uma predição de que você vai comprar aquilo. E vamos para mais uma matéria, por exemplo, os tipos de banco de dados. Como é que nós armazenamos isso? Isso teve que mudar também. Nós, na área de tecnologia, estou nisso há 18 anos, nós sempre trabalhamos um modelo estruturado, um modelo relacional, onde é muito fácil desenhar, né? Olha, aqui eu tenho a informação da empresa, aqui eu tenho a informação do funcionário, aqui dos dependentes do funcionário, a folha de pagamento. Isso mudou. Hoje nós trabalhamos com alguns conceitos do tipo banco de dados em memória, para que não exista esse tempo de acesso a HDs, storage e tudo mais. E também existe a característica do NoSQL. Eu agora vou entrar um pouquinho no técnico, não vai ter jeito, que é o Not Only SQL, SQL Server, né? SQL, isso aqui eu vou ter que editar depois. Not Only SQL.
Por quê? Porque novas estruturas de dados, elas tiveram que elas nos impulsionaram a pensar de forma diferente, a forma não estruturada. E esses bancos de dados não estruturados, eles têm um outro comportamento, com um outro desempenho, e também uma das matérias que nós estudamos lá no Senac, que são os bancos de dados para Big Data. Poderia citar outras como BI e Analytics, né, para exportação de dados, montagem de dashboards, ou, por exemplo, as tendências de tecnologia. Hoje, que não está ligada diretamente ao Big Data, né, mas a gente tem armazenamento em nuvem, né, acho que todo mundo escuta falar isso, ou pelo menos tem uma conta no Dropbox ou no OneDrive, Google Drive, enfim. Hoje é muito comum que as pessoas conheçam isso. Ou tecnologia wearable, o que é a tecnologia vestível. Hoje, cada vez mais, né? Não só o celular, mas as pessoas têm relógio, ou tem um óculos, ou tem uma geladeira que acessa a internet. Então, o IoT, que é a internet das coisas, né? É também uma tendência tecnológica muito grande que nós temos que estar alinhados, porque é mais uma origem de informação para o Big Data. Rafael, a gente percebe então que houve uma grande evolução, né, ao longo dos últimos anos, e essa evolução tem acontecido de forma cada vez mais rápida, né, em termos de tecnologia. Agora, falando especificamente do profissional que atua nessa área, você falou sobre algumas ferramentas, né, que são desenvolvidas e que estão disponíveis para auxiliar as empresas, enfim, aí o mercado empresarial, mas por trás existe um profissional para gerir todo esse processo. Como é a formação desse profissional? Existe agora uma especialização, inclusive inédita aqui em Bauru, oferecida pelo Senac, mas qual é a importância de ter um profissional com esse know-how dentro de uma empresa? Vamos lá. Primeiro, qual é a importância? Sem esse tipo de profissional, a empresa tende a não conseguir extrair informação de seus dados. E talvez até não consiga realmente gerir esses dados. Porque o volume de informação, o quanto isso pesa, o quanto isso custa, sem as ferramentas adequadas, né? Temos uma matéria específica de técnicas para processamento de Big Data, né? Que nós vamos estudar ali, MapReduce, Hadoop, Spark. Sem esse tipo de conhecimento, a empresa realmente vai ser prejudicada. E vamos lá, e de onde vem esse profissional, né? Esse profissional, ele pode tanto surgir da área de desenvolvimento de sistemas, um desenvolvedor, um programador que goste dessa área, é bem natural, quanto um DBA, um Database Administrator. Pode ser que essa pessoa que já estava acostumado ali com a tecnologia de banco de dados relacionais e tudo mais, se sinta compelido, né, por conta da tecnologia, por conta da evolução tecnológica, a fazer esse tipo de especialização. Especialização essa, como você bem citou, é uma especialização inédita aqui no interior. Esse tipo de especialização em Big Data, nós temos, que eu tenho conhecimento, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São as 3 cidades. No sul, se eu não me engano, não há. Então, trazer para Bauru foi um desafio, né? Conseguir professores capacitados para efetivamente darem um bom treinamento em relação a isso. Trouxemos professores de fora, porque senão nós não teríamos condições de fazer isso. O próprio Senac, ele começou em São Paulo apenas em 2017. Então, assim que eles lançaram o curso em 2017, o Senac Bauru, na minha figura e na coordenação, conversamos e nós queremos trazer esse curso para Bauru. Vai ser inovador, vamos trazer profissionais da região para atuar, para se profissionalizar aqui e atender essas empresas. Agora, o profissional, na medida em que ele trabalha com informação, de uma certa forma, ele também está envolvido com estratégia da empresa. O Big Data, ele é utilizado, quando a gente pensa, né, na utilização aí dentro de uma corporação, mais para a área de vendas. Você comentou sobre os bancos de dados, né, que hoje são muito dinâmicos. Isso serve também para a área de recursos humanos, marketing. Como é utilizado isso dentro de uma corporação? Tá, que as aplicações são tão grandes. São amplas. Exato, que daria para conversar sobre cada um desses temas de uma forma isolada. Mas eu vou tentar... Para tudo isso pode ser utilizado, então? Pode sim, porque onde há dados, você vai conseguir transformar isso em informação. Esse é o trabalho do cientista de dados, e é para isso que serve esses armazenamentos ou Big Data. Nós poderíamos citar, vamos usar um exemplo, tá?
Hoje você usa seu smartphone e o Google te pergunta: olha, você está no lugar X, dê sua nota. Você dá, que legal, vou dar a nota, vou tirar uma foto aqui. Ou, por exemplo, você está no Facebook e faz o check-in em determinado lugar. Isso é informação que o Facebook, o Google vende. Quando que ele vende? Por exemplo, eu tenho uma pequena startup para fazer certificados digitais. Quando eu vou anunciar os meus produtos, por exemplo, quem eu procuro? Eu procuro empresários, determinada faixa etária, que estão na minha região de atuação. E como é que o Google sabe isso? Como é que o Facebook sabe? Todo mundo dá essas informações. Então, até em palestras, por exemplo, do Leandro Carnal, ele chama isso de servidão voluntária. Nós damos informação. Nós damos informação a troco de ser legal, tá na nossa rede social. Então, não existe informação desprezível. Ela tem que ser analisada de forma adequada. Certo. Rafael, trazendo para alguns exemplos, nós comentamos agora sobre a questão das organizações, você falou inclusive das redes sociais. Essa análise de Big Data, ela também pode ser usada para dar suporte a ações do governo, do poder público, por exemplo? Com certeza. O governo naturalmente tem muita informação. Seja informação de recolhimento de impostos, de contribuintes inadimplentes, sonegadores, enfim, independente de qual origem desses dados. O governo, com certeza, deve investir. Eu não tenho conhecimento, tá? Se ele já faz algum tipo de iniciativa ou não nesse sentido, mas é muito natural que haja informação rica nos dados que o governo tem. Porque isso tudo aponta para tendências, aponta para comportamentos específicos. Então, dá para sim tirar informação útil dos dados do governo. O profissional que se forma, né, que faz essa especialização em Big Data, ele deve ter também noções de gestão? Noções de gestão de dados, correto. Mas é um curso técnico, sim. É um curso com um cunho muito prático. Então, quando nós falamos de gestão, né, tem que deixar claro, não estou falando de gestão de pessoas, sim, né? A gestão dos dados, a gestão dessa informação, a gestão dos recursos de processamento, correto, aí está correto afirmar. Mas não quando nós dizemos gestão de pessoas. Aí eu estaria são misturando. Áreas distintas. São áreas distintas. Tá certo. Então, tirando todas as nossas dúvidas a respeito da gestão de dados, da gestão de informação, do Big Data, é que nós recebemos hoje no programa Espaço Aberto o Rafael Aparecido de Oliveira, docente da pós-graduação em Big Data do Senac Bauru. Você quer falar um pouquinho agora para a gente encerrar do curso, inscrições? Rafael, fica à vontade. Legal, vamos lá. O início do curso vai ser no mês de abril, vai ser no dia 7 de abril, ele foi adiado por conta de uma estratégia do Senac. O curso está com inscrições abertas, então assim, fico totalmente à disposição para tirar dúvidas por redes sociais, e-mail, telefone. Nós queremos fazer desse curso um sucesso, porque é um curso inédito e realmente nós acreditamos que nós vamos trazer qualidade para os profissionais da região, para os profissionais que se tornarem nossos alunos. Esse curso, naturalmente, tem condições especiais, né? Quando o Senac lança o curso pela primeira vez, existe um desconto de 20% no valor do curso, é bem considerável para essa primeira turma. Além disso, os comerciários, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas tem 20% também de desconto por conta do convênio ali com o governo, né? O Sistema S, né? Senai, SESI, Senac. E ficamos à disposição para que mais for necessário. Tá certo, Rafael. Queria mais uma vez agradecer sua presença e os esclarecimentos todos aí pra gente. O prazer foi meu, fico sempre à disposição. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco, pela TV e pela Rádio Câmara. Fique ligado na nossa programação. Até a próxima.